Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão um capítulo que eu me lembrei que consta do livro Nosso Lar, em que André Luiz nos relata, através da psicografia do Chico, considerações muito importantes sobre o período da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. E dada a situação que estamos vivendo, eu achei interessante que nós vejamos esse capítulo com muito cuidado, atentos à necessidade de nos colocarmos em prece, sempre buscando emitir pensamentos amorosos, fazendo o possível para não se ter lado. Somos todos irmãos e a nossa vibração deve ser endereçada a todos os nossos irmãos, independente de que país estão. É importante que entendamos que o nosso lado é de Jesus, né? Nós temos que buscar ali dentro do que Jesus deseja para todas as suas ovelhas, para toda a sua humanidade, que é sempre a paz e o entendimento. Essa deve ser a nossa posição. Eu acredito que esse capítulo vai nos ajudar a percebermos a importância dos momentos que novamente vivemos. Mal saímos, não saímos ainda, né? Que uma pandemia que deu uma aliviada, logo vem essa última cepa. Quando começa a aliviar, vem já essa iminência, né, de uma grande guerra, né, se não houver os cuidados devidos por todos, né? Então vamos estudar com muito afinco o impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Interessante que quando líamos isso décadas atrás era algo tão novo, para nós era algo ali do nosso lar, da colônia Nosso Lar. E hoje na Terra, hoje nós aqui com a maior facilidade nos comunicamos, né, com qualquer ponto aí do planeta. Então surgiu ali na tela, né, a figura desse locutor dizendo: emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores do bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Os campos da crosta, né, aqui na Terra, até as portas da colônia, né? Nosso lar, e esse aviso vem da colônia do posto 2 moradia, pertencente à colônia Nosso Lar. Então, continuando. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente.
A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas, nos narra então André Luiz, não é? Veio Lísias em meu encontro, explicando: estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Lendo novamente. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas insta a considerar que a regra é sofrer-se destas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual, né? Aqui, então, é uma colocação no sentido de que é preciso que haja receptividade por parte dos governantes, dos que realmente têm o poder de decisão nessas situações mais delicadas, para que o plano espiritual possa influenciar, inspirar da maneira adequada.
mas como ele diz, né, muitos se encontram excessivamente centralizados, né, centralizados ali na sua maneira de agir, de entender, muitas vezes permitindo que o orgulho fale mais alto, né, que o desejo do poder impere, tudo isso, então, dificulta a captação da inspiração que poderia auxiliar a se chegar a uma situação mais estável, né. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro, que é Lísias, né? Lísias estava ali ao lado de André Luiz ainda um recém-chegado à colônia Nosso Lar, né? Então o enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em vosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemo-nos a resistência do bem. Então, nós vemos então que eles estão conclamando a todos os espíritos que se voltem, que se coloquem em prece, que voltem seus pensamentos à humanidade encarnada, né? Auxiliando-nos aqui na Terra, isso lá em 1938, né? Para que tudo pudesse deixar de ter aquele arrastamento, né? Como de fato acabou acontecendo. Né? Quantas dores, quanto sangue derramado, quantos dramas dolorosos, por dificuldade ainda nossa. Né? Os conflitos que muitas vezes alimentamos em nosso coração, os duelos que travamos mentalmente ou verbalmente, especialmente nos lares, todos esses conflitos, essas dificuldades, essa crueldade que muitas vezes deixamos vir à tona, quando atinge algo que toma um vulto maior de coletividade, infelizmente nos unimos nisso e acabamos
nos deixando arrastar, muitas vezes distantes desses ambientes, mas colaborando com a nossa vibração. Todas as vezes que vibramos contra uma determinada nação, nós estamos alimentando determinados sentimentos que se conjugam a outros tantos e se corporificam e crescem e ganham, né? Ganham um espaço muito significativo, altamente destruidor. E seremos responsáveis, somos responsáveis e mais do que nunca, vivendo esses tempos de transição em que tudo isso é esperado, infelizmente nós homens não temos aprendido, essa transição começou lá atrás na Primeira Guerra, já são os sinais dos tempos, né? Bem anunciados, não só por Jesus, como por João no Apocalipse. Então, muito bem anunciados, mas nem assim aprendemos. Então, esses sinais dos tempos, na verdade, começaram lá como chamamentos fortes na Primeira Grande Guerra, mas vem a Segunda, porque a Primeira, de certa forma, ficou inacabada para nós homens orgulhosos. E, como se não bastasse, para se evitar uma terceira guerra, vem a pandemia em nosso benefício, porque a dor, a reflexão, né, o incentivo a uma mudança de pensamento, a um despertar para as verdadeiras necessidades que temos como espíritos encarnados, deveriam ter sido suficiente para o aprendizado. Mas ainda não foi. Nós percebemos que mais do que nunca, agora que temos voz, né, a nossa voz se faz ouvida, basta desejarmos aí nos meios de comunicação. Então, mais do que nunca, o nosso ego está inflado, mais do que nunca nos colocamos como julgadores e detentores de todos os conhecimentos que estamos longe de ter e partimos para o julgamento de todos e de tudo. Estamos nós aqui vivendo momentos angustiantes. Vibremos muito, então, por todos esses que estão envolvidos mais diretamente, rogando a Deus para que as soluções possam chegar. Mas vamos continuar aqui para finalizar o texto. Então, contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Dilatemos nossa fé. Ele está conclamando, né, a todos aqueles que o ouviam a dilatar a fé. E nós podemos dilatar a nossa, nesse exercício constante e contínuo, de vibrarmos, de orarmos, de elevarmos o nosso pensamento a Deus. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes, abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz.
experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. E com essas reflexões, procuremos com muito afinco emitir pensamentos amorosos, cuidando das nossas tendências a posicionamentos. Vibremos em favor de todos os nossos irmãos. Tenhamos que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que aliás são mensagens do próprio Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 32 ele fala sobre um tema que se chama dos destinos. Ele nos diz: muitas vezes vos preocupais nas lutas planetárias com as provações necessárias, mas que julgais excessivas para as vossas forças. Crede, acreditai, o fato que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê, e sobretudo a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Então ele inicia falando que é muito comum que nas lutas aqui, nas provações que são necessárias, primeiro essa palavra necessária. Necessária porque essas provações elas nos tiram ali do comodismo, da letargia, elas estimulam ali o nosso desenvolvimento. E que nós julgamos que elas são excessivas para as nossas forças. Quantas vezes falamos que não suportamos, que não temos condições de superar aquilo, que nós não seríamos loucos de pedir ali uma dificuldade tão grande, mas como ele diz em seguida, a nossa consciência aqui é muito fragmentada. Do outro lado, nós temos uma visão muito mais ampla, muito mais clara, e aquilo que nos parece hoje um absurdo são coisas, são situações, primeiro que elas foram plantadas, provocadas em algum momento por nós, e que nós pedimos porque sabíamos duas coisas, que elas seriam muito úteis no nosso próprio desenvolvimento, no nosso crescimento, para nos tornarmos espíritos, pessoas melhores, e segundo, que teríamos sim as condições necessárias, porque Deus jamais ali nos coloca em uma situação, em uma prova, na qual nós não tenhamos ali as condições de lutar, de superarmos. Então, quando fala que nós julgamos que aquilo é pesado demais para as nossas possibilidades, o que poderíamos pensar? Quais são essas possibilidades que a vida nos oferece? Nós temos ali os amigos, nós temos a família, nós temos a prece, nós temos a religião que nos fortalece, nós temos um espírito protetor e nós temos a nossa própria bagagem. Se nós pensarmos que já vivemos inúmeras existências, quantas coisas já passamos, quantas situações vividas, e se tivéssemos o hábito ali da reflexão, da meditação, nós buscaríamos dentro de nós mesmos, com mais intensidade, essa força, essa bagagem, essa experiência tão necessária. É que no desespero, no medo, na falta de confiança, na ansiedade, nós vamos ali vivendo de uma maneira impensada, esquecendo desses reservatórios que trazemos dentro de nós ali. Por isso é que é muito importante ali o estudo, a fé, a prece, a reflexão, enfim. São muitas as possibilidades que a vida nos oferece, mas nós temos que percebê-las, nós temos que valorizá-las, nós temos que fazer o bom uso dessas ferramentas
que Deus, que a vida nos oferece. Ele fala aqui o que é verdade, né? Que estando aqui na Terra, a nossa consciência de fato, ele é muito fragmentada. Então temos falado sempre que nós temos que pedir muito a Deus a lucidez, a clareza, o bom senso, para encarar as coisas ali como elas são. Não ali com o sentimento de nos sentirmos reféns da vida, como vítimas, como injustiçados, mas como aqueles que são construtores do seu próprio destino, como aqueles que têm a capacidade de superar as suas próprias lutas, mas percebendo tanto amparo, tanta ajuda que Deus nos oferece todos os dias da nossa vida. Ele diz: somente fora da existência material podereis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estáis certos de que, com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderíeis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se podereis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta, farta, sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com interesse caridoso pela sorte dos outros? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro das suas felicidades imorredoras e o patrimônio das suas aquisições espirituais. Então ele nos pergunta, será que se estivéssemos ali com toda a fartura, passando pela riqueza, enfim, tendo tudo aquilo que desejamos, será que nós teríamos um olhar ali para o outro que está do nosso lado? Será que cultivaríamos a simplicidade, a humildade? Muito dificilmente, Por isso é que ele fala que muitas vezes do outro lado escolhemos situações difíceis, assim como, claro, temos todos nós seus momentos também de alegria, de calmaria, mas muitas vezes escolhemos situações difíceis porque sabemos no fundo qual a nossa necessidade, E sempre reforçando que jamais ali é o castigo de Deus. Deus não tem nenhum interesse em nos ver sofrendo, Ele quer o nosso aprendizado. Por isso aquela frase sempre lembrada, lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, o objetivo da nossa existência é esse aprendizado que lhe vem pela alegria, pelo amor, pelo carinho. Mas quantas vezes temos esse carinho, temos alegria, temos momentos felizes e, no entanto, permanecemos ali inertes, endurecidos, e a dor chega ali silenciosa para nos tirar ali daquele estado de letargia, de comodidade que pode nos paralisar durante muitos anos ou até muitas vidas. Então a dor, quando bem compreendida, quando bem aceita, quando bem vivida, ela traz ali grandes aprendizados. Mas é aquela dor que naturalmente a vida nos traz. Não aquela dor provocada, não aquela dor ali pela displicência, pelo desespero, mas é aquela dor que a vida naturalmente nos traz. Ele fala sobre a escolha das provações. Ele nos diz: várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações aqui na Terra. Muito antes da encarnação, o Espírito faz o cômputo, faz ali um levantamento das suas possibilidades. Estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade. E de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe em plena posse de sua consciência a estrada que se desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Então, de maneira geral, nós participamos ali dessas escolhas, salvo aquelas exceções, em que podemos errar tanto que perdemos temporariamente esse poder de escolha. Mas, como ele fala de maneira geral, nós, do outro lado, temos uma visão mais clara, estudamos os caminhos
e decidimos ali junto com a espiritualidade quais são as estradas que serão mais produtivas para o nosso crescimento. Nem sempre são as estradas mais tranquilas, nem sempre são as estradas mais agradáveis, nem sempre são aquelas que sonhamos, mas são aquelas que nos levam ali para um destino em que, chegando lá, estaremos mais fortalecidos, mais maduros até. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana, e daí a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe as suas sendas futuras, conforme o seu progresso e de acordo com os seus desígnios superiores. Então vejam, nós escolhemos de acordo com o nosso progresso, né? Que cada vez, quanto mais maduro o espírito é, mais ele participa ativamente das escolhas das suas futuras existências. Então depende das suas conquistas, da sua lucidez para fazer escolhas que de fato sejam as escolhas que melhor ali sejam para o crescimento espiritual, e também, claro, de acordo com os desígnios superiores, de espíritos superiores que têm uma visão muito mais ampla, muito mais clara, e que nós, como crianças espirituais, muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, mas eles nos auxiliam, nos ajudam, né, nessa tarefa grandiosa ali de se definir qual a estrada, né, qual é o caminho de existências que temos que percorrer. Ele diz ainda para finalizar: isoladamente cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. Então cada um de nós nasce ali com um objetivo, né, com uma trajetória. Claro, a gente pode mudar ao longo do tempo, temos o nosso livre-arbítrio, mas de maneira geral esse planejamento ele é feito do outro lado. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores inerentes à própria vida na Terra. Labirinto por ele mesmo traçado, que necessita palmilhar com intrepidez, né, com coragem moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Vejam, o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora, trabalha, luta para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então todos, sem exceção, nascem para vencer. E nascem ali com amparo, com as condições. Agora, aproveitar essa oportunidade sem o desespero, com fé, fazendo aquilo que nos cabe, esse é o nosso grande desafio. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Existe aprovação, e faz-se mistério, faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. O Espírito ordena e o corpo obedece. Então a aprovação existe para todos, sem exceção, independente de condição, de classe social, de conhecimento. Não há um ser humano sobre a Terra que não nasça ali sem os momentos de alegria, mas também com as grandes lutas, que cada um tem ali o seu desenho, o seu mapa, o seu caminho. Então isso é inerente a todos, mas ele fala: existe a prova, mas faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. Então muito cuidado para que, se aprendemos que a dor é um bendito instrumento de impulso, quando bem compreendida, quando bem vivida, nós não podemos acomodar a dor. Nós temos que buscar o nosso bem, o bem daqueles que encontramos, né? Por isso ele diz: não se entregue às provações, né? Mas
veja quais são os aprendizados que ela tem para nos trazer. Porque podemos até cultivar ali de outras religiões uma falsa ideia de que quanto mais nós sofremos, mais agradável isso é a Deus. Então vamos ali nos punindo, nos culpando, e com isso acabamos sufocando, né, os germes ali do trabalho que estão dentro de nós. Então muito cuidado, às vezes com essa ideia de que quanto mais sofremos, mais nós ficamos próximos a Deus. Mais uma vez repetimos, Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. Então, nem a revolta contra a dor e também nem a acomodação. Então é a luta diária para que sejamos ali sim felizes, que procuramos o nosso bem, mas quando vem aquela dor mais profunda, que não haja ali o desespero, que haja a paciência, na certeza de que tudo passa. Emmanuel sempre fala isso, né? Tudo passa. Assim como as grandes alegrias elas passam, as grandes tristezas igualmente passam também. Então vivamos cada dia como ele se apresenta, né? Com fé em Deus, a fé na vida e a fé em nós mesmos. Que Deus em sua infinita bondade nos fortaleça hoje e sempre.